Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui na porta da Zona Mista, né? Uma zona mista improvisada que tem aqui no estado de São Januário, né? Há pouco estive na entrevista coletiva do técnico Mano Menezes, depois de mais um jogo péssimo do Grêmio, né? Essa é a verdade, o Grêmio não jogou absolutamente nada e essa é a nossa realidade, né? Se o torcedor do Grêmio for olhar o jogo querendo uma boa atuação, querendo um bom desempenho, ele vai sair frustrado. Eu já não tenho mais essa expectativa, eu torço para o Grêmio ganhar os jogos tão somente. E confesso para vocês, acreditava que mesmo jogando mal, o Grêmio poderia ganhar do Vasco, porque também é um time ruim, também é um time que não vem ganhando, também é um time que está sendo muito pressionado, em crise. Só que o Vasco da Gama jogou melhor do que o Grêmio. O Vasco da Gama é muito ruim e o Grêmio consegue ser pior do que o Vasco da Gama, que fez um gol primeiro e para sorte foi anulado, porque realmente estava um pouquinho à frente o jogador do Clube Carioca. Depois o Vasco fez o seu gol e continuou apertando, continuou chegando. O Volpi, que eu acho um goleiro extremamente inseguro, ainda fez algumas boas defesas, algumas eu até achava que ele podia ter encaixado de espalma, ele é um goleiro meio estranho, né? Mas ele foi importante, ele fez algumas defesas e evitou o que naquele momento poderia ser o segundo gol do Vasco. E aí depois o Grêmio meio que achou um gol, né? Porque o Grêmio não criou oportunidades, mas aí na base da bola parada conseguiu fazer um gol, muito na base também de dois jogadores que entraram muito bem, um deles de uma forma bem surpreendente, o Pavon. Até porque esse elenco do Grêmio ele tem dois problemas, né? Eu nunca tinha visto uma coisa dessas. Esse elenco do Grêmio, além de ruim tecnicamente, além da falta de qualidade, ele compete pouco. Tem algumas pessoas que acham que é problema físico. Gente, o Grêmio tem dois ótimos preparadores físicos, o Flávio de Oliveira, que é da comissão do Mano, e o Rogerinho, que é permanente, é do clube. São conceituados preparadores físicos. O Grêmio corre. A gente tem que ver que tem diferença entre um time que corre, e é o caso, e um time que perde as disputas, que é o caso do Grêmio. Ou seja, não é problema físico. Os jogadores não estão acima do peso ou correndo menos do que poderiam. Os jogadores perdem as disputas porque é da característica deles, é da natureza deles, não são jogadores de competição. Então são dois problemas graves, eles são ruins e competem pouco. Eu já vi ao longo da história times bem limitados do Grêmio, times ruins, mas que eram aguerridos, que tinham esse perfil, tinham essa característica de entrega, de raça dentro de campo. Esse elenco é ruim e não tem raça, não tem nada. Por isso que eu digo que é uma incompetência absurda dessa diretoria. Não é nada pessoal, evidentemente, pelo contrário, acho ótimas pessoas. Agora, foram sim extremamente competentes na hora de montar esse elenco. E eu tenho dito, obviamente de forma irônica, que foram talentosos para montar esse elenco. Porque tu tem que ter talento para montar um grupo com esse perfil, com essas características e com essa falta de qualidade. Barulho aqui porque eu tô do lado do estacionamento, tá? Ligaram uma moto aqui, ou algum carro, sei lá, um ônibus com barulho alto. E é bem improvisado aqui, né? O estádio do Vasco não é um estádio de primeiro mundo aqui no Rio de Janeiro, então as coisas acontecem meio de forma improvisada mesmo. Tem o corredor ali que leva uma porta para o vestiário, a outra porta para a sala de imprensa que primeiro tem a coletiva do Grêmio, depois tem a do Vasco, né? E o Mano Menezes, ele estava calmo na entrevista coletiva. Olha, o torcedor do Grêmio não tá calmo, mano. O torcedor do Grêmio não tá nem um pouco calmo, o torcedor do Grêmio tá desesperado. Porque a verdade é uma só. Ou o Grêmio melhora consideravelmente, eu diria drasticamente, ou o risco de queda para a segunda divisão é muito grande. Nós estamos falando de um Grêmio que empatou graças aos deuses do futebol, graças a um Pavon e um André Henrique que entraram bem, mas olha só, chegar ao ponto de depender da entrada do Pavon e do André Henrique, gente. Que ponto chegamos? O Bright White não jogou nada, ok, tá sem ritmo, tem que dar um desconto. O Kiko Oliveira da mesma forma, não jogou absolutamente nada, totalmente sem tempo de bola, também estava algumas partidas sem jogar. O Alisson, né, é um bom jogador, a gente tem resistido muito pela base, os garotos, né, Alisson, o próprio Riquelme, achei que entrou bem no jogo, né, o André Henrique, mesmo que não seja da base, é um jogador jovem, né, o Vilhaçante foi pro banco porque mereceu ir pro banco. Agora, a atuação do Edenilson lamentável, né? O Edenilson que entrou bem no último jogo, o Edenilson é isso, né, entrou bem no último jogo, o Edenilson é aquela coisa assim, como tu não espera nada dele, assim, ele entra ali meio de forma surpreendente, ele dá uma resposta. Agora, quando tu conta com ele, quando tu coloca uma responsabilidade para ele não consegue assumir, ele não consegue dar uma resposta positiva. E aquilo que eu já tinha falado para vocês aqui também, uma coisa é entrar no segundo tempo, outra coisa é entrar com o jogo no início, né? Entrar no segundo tempo é mais tranquilo. O Alex Santana, um reforço que
vamos falar real, né? Pouco acrescentou ao Grêmio. O Cristaldo entra naquela limitação dele, né? Longe de ser o camisa 10 que a gente precisa. E aí outros jogadores que têm alguma qualidade acabam também caindo de produção em meio a um elenco tão ruim, como o Marlon, que eu acho que é um lateral que serve, né? O Gustavo Martins não pode ser reserva do Grêmio, gente. Seja na lateral ou na zaga, ele tem o cabeceio. A zaga do Grêmio, qualquer cruzamento é perigo. A zaga do Grêmio não cabeceia, é horrível. Eu acho que o Mano tem que colocar o Gustavo Martins e o Wagner Leonardo. Tirar o Wagner Leonardo da direita, não tá conseguindo se adaptar ali, claro que é melhor do que o Gemerson, mas melhor do que o Gemerson qualquer um é. Agora, essa zaga com 2 canhotos, ela tá passando dificuldade. O Kahneman é nosso ídolo. O Kahneman estava indignado com as atuações ruins do time e dele, pediu para jogar, senão seria preservado. Mas não é mais o mesmo Kahneman, a gente precisa entender isso também. Hoje, o Kahneman não pode ser titular do Grêmio. Eu sou favorável ao Kahneman no elenco, mas como reserva, como uma reposição, não para ser titular absoluto. Então são muitos problemas, são muitas carências. Olha, chama a atenção a incompetência na hora de contratar. E muito dinheiro foi investido, a gente já falou sobre isso. Mas e agora? O Mano vai ficar ou o Mano vai sair? Fim da linha pro Mano ou não? Acontece o seguinte, o empate meio que livrou a cara do Mano, tá? Se o Grêmio tivesse perdido aqui, a pressão seria muito grande. Se o Grêmio tivesse perdido aqui no São Januário pro Vasco, uma derrota ou uma desclassificação pro Alianza Lima custaria muito provavelmente o emprego do Mano. Agora, gente, vai depender muito de como vai ser. Bom, se o Grêmio perder em casa pro Alianza Lima, talvez fique, assim, algo insustentável pro Mano. Agora, se o Mano ganhar, daqui a pouco faz um 2-1 no Alianza Lima, ou até produz um resultado de levar para os pênaltis e mesmo assim acaba eliminado, ele vai seguir. Lembrando que a gente tem o Palmeiras fora de casa no Campeonato Brasileiro, então a nossa briga ela é dura, a tabela ela é difícil e o Grêmio tem dificuldade, na verdade, contra qualquer adversário. Vimos aqui no São Januário contra o Vasco. E dentro desse cenário, o trabalho do Mano vai sendo cada vez mais pressionado. Cada vez mais pressionado. Não é uma questão de que os dirigentes pensem que é melhor demitir o Mano. Pelo contrário, os dirigentes confiam no Mano. O ponto é, os dirigentes são levados muito também pela emoção e pela pressão da torcida. Hoje a pressão não é tão grande sobre o trabalho do Mano, porque o torcedor, de modo geral, ele entendeu a fragilidade desse elenco. Agora, o que é importante a gente dizer é que o Marcelo Marques hoje falou, né, para o pessoal lá do News, no evento, que o Grêmio vai ser ajudado por ele e pelo Celso Rigo para contratar. O Marcelo está preocupado, o Marcelo, óbvio, ele não quer pegar o Grêmio na segunda divisão, né? Ele muito provavelmente vai ser o presidente do Grêmio e ele não quer pegar o Grêmio, óbvio, na Série B. Então, dentro desse cenário, o Marcelo Marques vai ajudar o Grêmio. Vamos ver, eu estou tentando apurar, com o que exatamente? Quais jogadores podem vir, quais posições, características e principalmente o nível, né? Porque contratar por contratar não adianta. Olha só, tem um jogador na pauta, a informação é do Eduardo Gabardo, o Balbuena, o volante Balbuena, que foi muito bem no Corinthians, ele estava no futebol, estava no Dinamo Moscou, e ele está livre no mercado agora porque o contrato terminou por lá. O Balbuena no Corinthians foi muito bem, era um baita zagueiro. 33 anos, não é o mesmo cara, mas é um cara experiente, é um cara que chega realmente para ser titular, é o tal do zagueiro de hierarquia. É importante dizer que a gente não vê ele jogar há muito tempo, mas é importante dizer que o Grêmio, por si só, né, sem contar com o Marcelo Marques, Rigo, etc., não tem grana. Esse tu negocia direto o salário. É dessa forma que o Grêmio está agindo. O Grêmio não tem praticamente mais dinheiro para colocar. O Grêmio tem aí cerca de 4,5 milhões, no máximo 5, espichando um pouco, 5 milhões de euros para contratar. Só que o Grêmio precisa de muito mais. O Grêmio precisa de várias posições, né? O Grêmio precisa de um zagueiro, o Grêmio precisaria de um lateral direito, mas acabou não sendo a prioridade pela falta de grana, precisa de um primeiro volante, precisa de um segundo volante ainda, o Alex Santana, pelo amor de Deus, né, é fraco, precisa de um meia, precisa de um auxiliar de meia, precisa de um centroavante, precisaria de um ponta também, né, então precisa de quase tudo, vamos falar bem a real, né. É muito difícil a vida do Grêmio, então o Grêmio está atacando jogadores aí que estão livres no mercado de modo geral. Olha, gente, preocupante a vida do Grêmio. Se as coisas não mudarem drasticamente, o caminho deve ser, infelizmente, a briga até o fim para fugir apenas do rebaixamento e nada mais do que isso. Quarta-feira, a tendência, infelizmente, é de eliminação na Sul-Americana, né? Uma competição que a gente sonhou ganhar, mas não tem como ganhar com um time tão ruim quanto esse.
que foi montado. Vamos aguardar os próximos passos. Balbuena é uma possibilidade, Marcelo Marques ajudando, Mano Menezes extremamente pressionado e a pressão pode aumentar, o fim da linha pode estar chegando para ele. Mais uma atuação ruim do Grêmio aqui no São Januário, beleza? O conteúdo foi para Crepe do Alemão, o melhor do Rio Grande do Sul, de forma disparada, fica em Torres, na mais bela Praia Gaúcha, na Avenida Beira Mar, Crepe do Alemão, o telefone da teleentrega está na tela. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vai deixando a tua opinião nos comentários sobre todos os temas, um grande abraço e até o próximo conteúdo.